O assunto de hoje, Senado cria... Eu perdi. Mas eram senadores que estavam criando um grupo em defesa da democracia e buscando a participação de militares. Ontem a gente teve uma nota do STF após a série de encontros que a gente teve entre chefes de poderes, dizendo que os militares estão empenhados em manter a democracia, bibibi, bobobó. Uma nota que a gente gostaria de ter lido vindo das próprias Forças Armadas. Mas não foi o caso. E aí, Mônica, bom dia para você. Olha, Megali, o meu assunto era um pouco outro, mas é correlato, já que você tocou nessa nota, né? Criou um estranhamento, inclusive interno no Supremo, essa visita, né, do ministro da Defesa ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós não estamos falando de um chefe de poder visitando um outro chefe de poder para falar de algo extremamente importante, que é a defesa da democracia, mas sim de militares, né? Militares indo tranquilizar o Supremo de que eles defendem a democracia. Eles têm que defender a democracia, é uma obrigação deles. Eles não são um poder à parte, né? Eles estão submetidos ao poder civil. Então nós estamos agora naturalizando que os militares, Fux, olha, fique tranquilo, presidente do Supremo, nós vamos sim respeitar a democracia. Quer dizer, como me falou uma autoridade de Brasília, onde é que nós estamos, onde é que nós chegamos, né? E o Supremo, olha, povo brasileiro, fiquem tranquilos, viu? Eles são bonzinhos, eles vão respeitar a democracia. Não, eles têm obrigação, né? E eles não têm nem que se manifestar sobre isso não deveria nem estar acontecendo, não é isso, Megali? Não tem... A gente está vivendo tempos, de fato, como dizia o ministro Marco Aurélio de Mello, estranhos, e isso essa foi a impressão que eu colhi de autoridades de Brasília ontem sobre esse encontro, né, do ministro da Defesa, sem uma pauta específica. Claro que ministros e políticos visitam o Supremo, e o Supremo mantém uma interlocução, né? Ontem a gente relatou aqui de ministros do Supremo conversando com o presidente do Senado e o presidente da Câmara sobre essa tremenda crise que se gerou com o indulto ao deputado Daniel Silveira. Porém, ministros costumam visitar, ministros da Saúde, da Educação, de outras pastas, costumam visitar o Supremo para falar de coisas específicas do interesse de sua área, ações que estão correndo lá, a judicialização da saúde. São muitas coisas que conversam, né, que exigem diálogo com o Supremo. Agora, temos então os militares, que bom, né, Megali, tranquilizando o presidente do Supremo, que eles vão respeitar a democracia. O que os militares deveriam estar vindo a público, né, Megali, isso eu ouvi ontem de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles deveriam estar vindo a público para mostrar um plano de defesa do país, uma atualização de seus equipamentos, uma reivindicação orçamentária. Como é que está a tropa nesse momento? Tratando de questões militares. Militares não são atores do jogo político. Não deveriam estar fazendo notas, não poderiam estar fazendo notas. Isto é errado. Isso está contra a Constituição. Quer dizer, você não tem que ter participação política. Agora, eles foram chamados lá no TSE para falar, deveriam ter sido chamados hoje, talvez não fossem mais chamados nem sequer para uma colaboração técnica que eles sempre deram ao país, né? Quando você vai ver a história das urnas eletrônicas, lá atrás, quando ela surgiu, você tem participação, inclusive, de alguns técnicos e engenheiros militares na concepção da urna, mas não era uma participação política, uma participação técnica. Quando há um chamado de colaboração técnica, há um chamado aos militares para garantir a segurança na epidemia, na pandemia da Covid, foram chamados para algumas missões, são chamados, quando não são mais chamados, são dispensados e tem que voltar aos quartéis. Isso eu ouvi ontem de um ministro do próprio Supremo Tribunal Federal, dizendo sobre esse estranhamento de toda essa movimentação, que não é normal, né? Não é normal. E, justamente por isso, Megali, esse grupo de senadores que eu ia comentar aqui, criou um grupo que eles falam que é em defesa da democracia, para apoiar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em diversas iniciativas que eles têm chamado de antigolpistas, né? Então, uma delas é justamente conversar com o ex-ministro da Defesa para entender um pouco essa movimentação e para tentar frear, né, essa eventual movimentação que possa estar havendo aí de participação política dos militares. Não precisa ser partidária, qualquer participação política que está errada e coloca o país em risco, né? Você mesmo comentou aí de militares falando aí do sistema de segurança.
né? Agora, tem várias outras medidas que estão sendo tomadas, Megali. Uma outra delas é uma lei para regulamentar o indulto presidencial. O Bolsonaro deu o primeiro indulto, o Senado já disse que considera que esse indulto é constitucional, é legal, que o Senado não pode derrubar o indulto, o próprio Senado não pode derrubar esse indulto, ele está dentro do que prevê a Constituição, mas daqui para frente como vai ser? Qualquer presidente vai poder indultar qualquer pessoa que cometeu qualquer tipo de crime, assim mesmo, um indulto individual, dirigido, direcionado, né? Então, uma lei para regulamentar esse indulto presidencial, para criar regras para que ele seja ou não baixado.